aos militantes do PSDB, pessoas que fazem o nosso diretório do Recife, aqui presentes, um abraço para todo mundo. Diretório de Olinda também, com a maciça presença, de Paulista, de todos os estados, de todos os municípios do estado. Saudar o senador Fernando Bezerra, ministro Bruno Araújo, o deputado Betinho Gomes, deputado Antônio Moraes, Elias Gomes, o pré-candidato a governador do PSDB, os ex-governadores João Lira Neto, Joaquim Francisco, Isabel Urquiza, que foi nossa representante na cidade de Olinda, a deputada Terezinha Nunes. Eu, com certeza, preciso agora, nesse momento, fazer aqui, e a gente tentou conversar internamente, sobre a construção da unidade do PSDB. Quando não é possível, a convenção ela faz o debate de forma explícita e de forma aberta. E eu nunca me furtei, quem conhece a minha vida política, a fazer debate público. Eu tenho convicção das minhas posições, tenho convicção daquilo que acredito e, tendo convicção, discuto numa convenção, discuto numa rádio, na televisão, na tribuna da Câmara Federal ou em qualquer ambiente as posições políticas que acredito. Foi assim que cheguei no PSDB. Vindo do Partido Verde, o PSDB era um partido já muito forte nacionalmente e com uma grande base eleitoral no interior do estado de Pernambuco e na Metropolitana Sul, porque lá já tinha a presença do então prefeito Elias e do deputado estadual, né, que era meu colega na Assembleia, Betinho Gomes. Mas faltava ao PSDB a pegada urbana, faltava ao PSDB uma presença mais forte no Recife, em Olinda, que depois foi reforçado com a vinda de Isabel, e em outros municípios da região metropolitana. Acho que nesses 7 anos de PSDB ajudei a construir isso. Nós disputamos 2 eleições no Recife, o PSDB começou a estar entre as forças políticas que se colocam como uma alternativa para o nosso Estado, e eu acho que isso tem hoje frutos, inclusive, para uma potencial candidatura nossa ao governo do Estado, com presença ao Senado. Eu acho que essa construção feita por essas 2 campanhas do PSDB, elas ajudam as pessoas a entenderem o que representa as propostas do PSDB, aquelas que falam do equilíbrio fiscal, da responsabilidade, de um Estado menor e mais enxuto e mais eficiente. O Estado brasileiro tenta resolver tudo e não resolve nada. Nós precisamos priorizar educação, saúde e segurança, e não uma composição de governos como a gente vê hoje. Isso não é crítica específica a um governo, que ocorre do menor município até o governo federal, as composições políticas em busca da governabilidade, que esquecem o que é a prioridade do povo. É a pura distribuição de cargos, de vantagens, na busca dessa chamada governabilidade, ignorando a sociedade. O PSDB sempre foi contra isso, e por mais que viva hoje um conflito, existem pessoas do PSDB que continuarão a lutar por essas bandeiras. Me esforcei ao longo desse período, esses últimos 2 meses, para que nós construíssemos unidade entre uma posição de candidatura de Elias e uma candidatura de Bruno, que nascia com o apoio de alguns prefeitos e de pessoas que fazem o partido. Fui o único, Elias, que não assinou um documento naquele momento que pedia Bruno presidente, exatamente porque eu achei que aquilo o colocaria numa situação difícil. E a gente não quer constrangimento para ninguém, nós queremos um partido forte. Não fiz nenhum tipo de exigência. Não fiz nenhum tipo de exigência. Fernando, ele tem acompanhado e eu tenho conversado sobre a formulação de um palanque para a eleição de governador esse ano. Por mais que tenha disputado 2 eleições majoritárias, eu tenho dito a todos os atores, governador Joaquim Francisco, que não faço questão de ter presença em chapa majoritária, de indicar alguém em chapa majoritária, agora quero uma chapa forte. E para isso a gente começa abrindo mão dos espaços. Pretende disputar uma reeleição para deputado federal e ajudar a composição de uma chapa que tire o governo do PSB. Esse foi um objetivo muito claro, e eu acho que isso une o PSDB. O PSDB compreende que nós nada a ver temos com esse pessoal aí do PSB, nada a ver. Na verdade, eles estão voltando para onde eles não deveriam ter saído, para onde é a origem deles. A gente sabe que hoje há uma aproximação do PT com o PSB, porque esse é o modelo de política deles mesmo, é de intervenção estatal, é de ocupação do Estado como se o Estado fosse propriedade privada ou propriedade partidária. E não é isso que nós representamos. Num erro histórico, o PSB e o PSDB, e esse erro foi nosso, teve até uma aliança momentânea, mas eu acho que esse é um episódio encerrado nesta convenção. O que eu lamento, Terezinha, você falou aqui na unidade, é não poder reforçar e dizer que há unidade hoje no PSDB. Mesmo sendo o deputado federal mais votado do PSDB, aqui no nosso estado, tive 138 mil votos, graças à confiança de muitos dos que estão aqui presentes, não tenho a minha representação respeitada dentro da executiva estadual.
Vocês podem observar que nós estamos fazendo a convenção e não foi divulgado ainda os nomes da executiva. Os que estão conduzindo esta convenção não querem divulgar os nomes dos que vão compor a executiva. Porque um pleito fiz e a conversa não vai ser feita entre quatro paredes, ela vai ser feita em aberto, para ocupar a tesouraria, aonde todos os outros 10 cargos da executiva seriam compostos livremente pelo palanque que está aqui composto. Mas, efetivamente, recebi um veto na ocupação da tesouraria do partido. É de se estranhar. Um deputado federal, com a maior votação dentro do Estado, agiu pela unidade e, de forma respeitosa, tentei dividir as minhas divergências no campo federal com as questões locais, e disse isso em todos os lugares. Tem uma divergência de posição política com o partido no campo nacional. A gente sabe que votei pela abertura do inquérito de Temer. Fora Temer! Fora Temer! Fora Temer! Tive minha posição e nós respeitamos as posições daqueles que concordaram com o governo. O partido ele vive uma divergência. Nossa bancada, 23 votaram pela abertura do inquérito, 20 votaram para que não fosse aberto o inquérito. Acho que foi um erro, foi ruim para a imagem do PSDB. O PSDB deveria ter se posicionado ao lado do povo brasileiro. O PSDB foi fundado... com o lema dito por Mário Covas, de peito aberto, no final da década de 80. Quando Mário Covas dizia que o PSDB estaria próximo do pulsar das ruas e longe das benesses do poder. Foi assim que esse partido foi fundado. Estas foram as teses que levaram o partido a governar o país. O partido foi fundado, inclusive, numa separação com o PMDB. Hoje, não é completo, mas uma parcela do nosso partido parece não entender isso. E por isso, inclusive, a gente termina prejudicando não só projetos locais, como o nosso projeto nacional. Eu lamento que não tenha havido essa compreensão de separar. Coloco aqui minhas críticas nacionais, porque entendo que este veto, o meu nome na participação da executiva, é um veto às nossas posições nacionais. É um veto ao voto que dei pela abertura do inquérito de Temer, e é um veto a votos que tenho dado em todos os projetos que vêm do governo federal, que, na minha opinião, eu respeito quem pensa diferente, não são de interesse do povo de Pernambuco. Eu não devo mandato a políticos, devo os 138 mil votos que me colocaram na Câmara Federal e votarei e me posicionarei sempre naquilo que achar que foi interesse da população. Não me peçam para participar de acordo em nome de política, de político ou de partido. Eu represento o povo do meu Estado. Lamento não estar divulgada a chapa, lamento a nossa representação na executiva estadual não está sendo considerada. É uma atitude estúpida, burra, que não tem sentido. Até agora estou perplexo e não compreendo por que estragar uma festa tão grande, e fala aqui quem mais brigou por unidade. Lamentável. Agora, façam o que bem entendem. Não querem divulgar, não está divulgado a executiva estadual, façam o que bem entendem, nomeiem quem quiser. Agora me façam um favor, me excluam da executiva estadual, militarei dentro do partido, continuarei a exercer o mandato de deputado federal. Agora não quero participar desse acordo desta maneira como está colocado. É necessário sim que todos os segmentos do partido sejam representados na sua proporcionalidade. Não se pode dividir uma atitude como essa. Genildo, quando eu falo aqui, eu falo por você, eu falo por Jajá, eu falo por cada um que milita com a gente. Vou continuar representando vocês lá em Brasília, lutando aqui dentro do partido.